Das notícias da Rússia e da Ucrânia também, Jamil, o que tem de novidades, né? Porque até a gente está destacando aqui, coloca para mim na tela, por favor, a reportagem que a gente está destacando, que é do jornal Folha de São Paulo, falando que a Rússia diz que há chance de um acordo com a Ucrânia, sobre a Ucrânia com o Ocidente, né? Tem novidades em relação a isso? Estão chegando a um acordo? Está mais descartada a possibilidade de uma invasão russa ou não? Olha, Fabiola, os últimos acontecimentos se referem, obviamente, a uma tentativa da Ucrânia em aceitar que ela não faria parte da OTAN, pelo menos pelos próximos 10 anos. Essa é uma das sugestões que foi colocada justamente para tentar convencer os russos de que não há necessidade de nenhum tipo de operação militar nem de invasão, porque, afinal de contas, a Ucrânia não entraria para o bloco, para a aliança militar, pelo menos pelos próximos 10 anos. Os ucranianos dizem que isso não é exatamente assim, que a Ucrânia precisa ter a sua soberania preservada e a sua independência para escolher qualquer aliança que ela queira entrar, ou seja, ainda existem muitas dúvidas sobre, de fato, qual seria o acordo final. Agora, o que é que existe de fato hoje e amanhã? Hoje, o chanceler alemão, Olaf Scholz, está na Ucrânia e amanhã ele viaja para Moscou para encontrar com Putin. A grande reunião que acontece em Moscou nesta semana não é entre Bolsonaro e Putin, vamos deixar claro aqui. A grande reunião é entre Olaf Scholz, a maior economia, o principal país da Europa, e a Rússia. Esse é o grande encontro marcado para amanhã. Vai coincidir com a chegada do presidente Bolsonaro, mas não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. O presidente Bolsonaro vai tratar da relação bilateral com a Rússia. No caso do Olaf Scholz, o que ele vai tentar é, obviamente, desarmar essa tensão e mostrar para os russos que existe algum caminho para uma negociação. Essa negociação diplomática resolveria muitos dos problemas. Em primeiro lugar, da Europa, porque aplicar sanção contra a Rússia pode até parecer, é isso aí, temos que ir e juntos vamos forçar a Rússia a mudar de trajeto. Mas não é bem assim, Fabiola. Em primeiro lugar, não existe nenhum caso comprovado no mundo de que sanções funcionem. Né? Para começar essa história, há muito debate sobre até que ponto elas funcionam ou elas só atingem a população daquele país, enquanto o regime se mantém no poder. Em primeiro lugar, esse. Segundo lugar, a Europa hoje depende do gás russo. Então, sancionar a Rússia é sancionar, de alguma certa forma, a própria Europa. Dou um exemplo da Alemanha. A Alemanha que tem uma relação muito próxima com a Rússia em termos comerciais. Pior, existem países como a Bulgária, que dependem 100% da sua energia, não da Europa, mas justamente da Rússia. Então, você tem aí, obviamente, um problema muito sério. E terceiro ponto, a Rússia já deixou muito claro que se essas sanções vierem, ela não tem problema em redirecionar as suas exportações de energia para a Ásia. Então, não é tão simples aplicar uma sanção assim. Primeiro ponto. Segundo, você tem essa relação conflituosa, obviamente, numa situação muito debilitada ainda da economia mundial. Uma crise militar significaria que os 2 anos de pandemia, que agora dão sinais que começam a ter uma recuperação mundial da economia mundial, isso obviamente seria duramente afetado, o que não interessa a ninguém. Portanto, a guerra não interessa a ninguém. A questão é justamente saber se, de um lado e de outro, vamos dizer assim, as preocupações de segurança vão ser atingidas. Muitas vezes a gente só fala dos interesses ou da ofensiva russa, de colocar tropas ali na fronteira com a Ucrânia, mas vamos lembrar, o problema também é da OTAN. Qual é o problema da OTAN? De expandir a sua aliança militar até as portas, basicamente, da Rússia. E aí os russos dizem, calma aí. Né? Então, obviamente, todo esse debate é muito complicado em termos econômicos, militares, mas também políticos. Por isso que é tão difícil um acordo neste momento. Mas os canais diplomáticos continuam. Mas eu insisto, Fabíola, o centro da semana não é a viagem de Bolsonaro para Moscou. O centro é a viagem de Olaf Scholz para Moscou amanhã.
É muito bom falar, ouvir isso, inclusive porque a gente está aqui no Brasil, a gente acha que é a coisa mais importante, né? Você que está fora do Brasil pode nos falar, está em Genebra, ele está acompanhando toda a imprensa internacional, esse não é realmente um assunto